Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos ainda meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 11, né? E a nossa meditação hoje acontecerá a partir do versículo 25, né? Foi onde nós esbarramos ontem, nós paramos no versículo 24, né? Estaremos então meditando nas referências de Romanos 11 a partir do versículo de número 25. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, que diz assim: o título da mensagem é O Futuro de Israel. Mas eu queria antes, irmãos, falar com os irmãos de um modo geral, né? Todos os meus amigos, irmãos, amados ouvintes, telespectadores do meu canal, que não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho, dê aí o seu like, o joinha, o ok, né, ou a sua curtida, da forma que você entender melhor, né, para que nós possamos cada vez mais e mais alcançar mais almas, né, alcançar mais pessoas, ganhando mais almas para o reino da glória do Senhor Jesus, tá bom, irmãos, tá? Então se inscreva no canal, viu, tá? E todo o bem que vocês fizerem, principalmente para mim no meu canal, porque é um canal que prega, esse canal de que é o meu canal? O meu canal não é um canal de entretenimento, né? Meu canal é um canal de bênçãos e de vitórias, de curas e de libertações, de soluções de problemas, de prosperidade que vem pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e sobretudo, irmãos, de salvação de almas para o reino da glória do Senhor Jesus. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para isso Cristo nasceu, para isso Cristo morreu, e para isso Cristo ressuscitou, para salvar as nossas almas, né? E eu faço exatamente isso. A obra que eu faço é a obra de Deus, né? É o cumprimento do ID de Jesus. E o Senhor te recompensará por todo o bem que você puder fazer, né? Não somente a mim, mas a todo pregador da palavra de Deus que trabalha, que faz a obra de Deus com sinceridade de coração. Toma cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, com os falsos doutores, né? Toma cuidado com os bodes, tá bom, irmãos, tá? Viu? Tenha entendimento das coisas de Deus, tá? Mas ajudem, porque o Senhor te recompensará. Amém? E diz o seguinte a palavra de Deus: o futuro de Israel. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes escolheu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Né? Elias fez esse questionamento com Deus, né? Elias, um dos 3 maiores profetas de todos os tempos, né? Fez esse questionamento com Deus dessa forma, né? E aí veio a resposta. Ele perguntou, vamos repetir a pergunta de Elias: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Né? E Deus respondeu: mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal, né? Eu já falei que Baal é um deus da mitologia grega, né? E o povo tinha os seus falsos profetas, né? Os adoradores de Baal, né? Que na verdade não é Deus coisa nenhuma, só existe um Deus, né? Que é o Senhor Jeová dos exércitos, o Criador dos céus, da terra e do mar, o Todo-Poderoso. Né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Israel é o seu Deus, é o meu Deus, é o eu sou, né? Só existe um Deus, né? E daí Elias venceu esse povo todo, né? Venceu esse povo todo, e ele pensava que ele tinha ficado sozinho, né? Aí Deus mostrou para ele que não, né? Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou,
mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Né? Davi falava exatamente dos coração duro, né? Das coração fechado, cabeça dura, cerviz dura, né? Que não, pessoas que ouvia e não davam ouvido, né? Fora aqueles que não queriam ouvir de hipótese alguma, nem ouvir, nem escutar, escutava, né? Mas Davi falava exatamente dessas pessoas, né? Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição, né? Davi era um homem duro, né? Um homem duro, um homem muito firme, né? E o Senhor falou que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, ou seja, não tinha brincadeira, né? Cortava na carne mesmo, né? Davi agia dessa forma. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas, né? Ou seja, que o Senhor olhe vocês só pelas costas, né? Que o Senhor nunca olhe vocês de frente, porque vocês não recebam o bem do Senhor, dizia Davi, né? Aqueles que o resistiam, né? Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. E se pela sua queda, e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aleluia, Pai. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Aleluia, Pai. Porque se a sua rejeição é a recompensa, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, mas a raiz a ti. Dirás, pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, e benignidade para com Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que
o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Vamos repetir esse versículo, que ele é muito importante. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem a misericórdia pela misericórdia a vós demonstradas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Hino de adoração, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia, Pai. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia, Pai. Vamos repetir. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos agora, irmãos, dar sequência na meditação das referências, né? A partir do versículo de número 25, que está escrito o seguinte. Romanos capítulo 11, versículo 25. A plenitude dos gentios, né? O que isso quer dizer? O que Paulo está falando sobre a plenitude dos gentios, né? Aleluia, Pai. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, né? E a referência diz o seguinte: a plenitude dos gentios significa a conclusão do propósito de Deus ao chamar para si um povo dentre os gentios. Ou seja, todos aqueles gentios, né, entre todo o povo do mundo, dos quais Deus chamou, né, até que haja, né, é como se Deus fosse passando assim do lado do céu, fosse enumerando um por um, apontando, né, apontando em cada um, né, este. Como se Deus lá do céu fosse apontando um por um aqui na terra, né? E o mistério de Deus vai alcançando a cada um deles, né? Cada um no seu tempo, né? A palavra chega naquele, né? E eles vão se rendendo aos pés de Cristo pela força da sua palavra. É mistério, irmãos. É coisa de Deus. Não é para o homem compreender, não.
né? O homem, principalmente o homem natural, né? O homem comum não compreende. Somente aquele e aquela que tem o Espírito de Deus pode ter esse entendimento com clareza, né? A plenitude dos gentios significa a conclusão do propósito de Deus ao chamar para si um povo dentre os gentios. Atos capítulo 15, versículo 14. É possível que se relacione também com um período em que a iniquidade dos gentios se complete. Isto é, quando o pecado do mundo chegar ao nível pleno da rebelião contra Deus. Né? E essa afirmação de Paulo aqui me faz lembrar, né? É a palavra de Deus que afirma: aquele que é santo, se santifique mais ainda. E aquele que é sujo, que se lambeie mais ainda. Né? Porque vai chegar um momento que o Senhor fala: agora acabou-se o tempo. Está encerrado. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. A porta da graça se fechou. Vai chegar um momento que isso vai acontecer. Aí não adianta pro lado de fora, né, sapatear, fazer birra, esmurrar a porta. Exatamente igualzinho fez o povo no tempo de Noé. O velho Noé, nosso querido amado irmão, né, Noé, né, a população do mundo, o mundo era tão populoso quanto é hoje. Fala a palavra de Deus. Todo mundo casava e davam-se casamento. Comia e bebia, era festa para todo lado, né? E Noé pregava, né? Porque Deus mandou, né? Arrepende-te, que Deus vai acabar com o mundo por causa do pecado, né? Era diferente a afirmação que é feita agora no tempo de Jesus, né? No tempo de Jesus, o João Batista pregava, né? Arrepende-te, que é chegado a vós o reino dos céus. Mas lá atrás, com Noé, era o contrário, né? Arrepende-te, porque Deus vai acabar com o mundo por causa do pecado, né? E o povo vai, imagina, vai acabar com coisa nenhuma. Noé fez a arca, o povo falando que ia chover, que Deus ia acabar com o mundo com água. E as pessoas não aceitavam a pregação de Noé, não criam naquilo que Noé falava, né? Imagina que vai chover na terra, nunca choveu, nunca teve chuva, vai chover coisa nenhuma, esse velho tá gagá, né? E o povo continuava se lambuzando no pecado, no lamaçal do pecado. E o pecado subindo cada dia mais, cada vez mais, nas narinas de Deus. E aquele pecado insuportável. Era tanto pecado tão horrendo como está agora. Deus não suportava mais, né, aquele odor, né, aquele odor fedorento, catingudo do pecado do homem nas narinas de Deus. E hoje Deus está da mesma forma, está acontecendo da mesma forma como foi nos tempos de Noé, né? E a palavra de Deus afirma que Noé pregava e o povo não cria, né? O povo não cria que isso ia acontecer, né? Noé conseguiu, Deus mandou Noé fazer a arca para caber milhares de pessoas, muita gente. A arca era enorme, cabia uma multidão de pessoas, né? Mas só foi salvo apenas 8 almas. Apenas Noé com sua esposa, os 3 filhos que Noé tinha e as 3 noras. Mais ninguém foram salvos. Mas ninguém ouviu a palavra de Deus. E o Noé entrou para dentro da arca, essas 8 almas, e o anjo do Senhor fechou a arca por fora, né? E Deus abriu as torneiras do céu e começou a chover. Foi só 40 dias, irmãos. Vocês viram o que aconteceu em São Paulo nesse final de semana? Choveu 600 milímetros em 8 horas, né? Alguns repórteres falam 24 horas, porque foi o período que a chuva cessou de vez, né? Mas choveu 600 milímetros em 8 horas. Vocês viram o transtorno que causou lá? Está tudo devastado, inundado, né? 37 almas já achadas mortas e mais 40 desaparecidos, né? Então vocês veem que esse número pode chegar, aí, de imediato já pode estar sendo de 77 almas já nesse momento, né? Pessoas falecidas, né? Provavelmente esse número vai crescer, né? Infelizmente, irmãos, a gente lamenta profundamente. Isso não nos traz nenhuma alegria,
mas é só para os irmãos entenderem que esse volume de chuva aconteceu na época de Noé. Só que não foi apenas 8 horas ou 24 horas. Foram 40 dias e 40 noites. E a palavra de Deus afirma que tanto chovia de cima do céu como rebentava olhos d'água no chão. E aquilo foi subindo, e quando o povo começou a sentir que a coisa estava ficando séria, a água estava subindo, subindo, o povo correu para a porta da arca para poder entrar. E chegou na porta da arca e batia, gritava, sapateava, esbirrava: Noé, 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 abre aqui, Noé. Mas Noé não tinha como abrir a arca por dentro para recolocar mais ninguém para dentro, porque o anjo fechou a arca por fora. Deus, com a sua sabedoria, sabia que Noé não suportaria ouvir a voz de parentes, de amigos, né, de todo tipo de pessoas querendo entrar. Ele abriria se ele pudesse. Mas Deus não quer dessa forma. Deus quer que o homem venha pela obediência à sua palavra. É que o homem venha por amor e não pela dor. Eu falo homem, mas é homem e mulher, porque a Bíblia não fala mulher, fala homem, né? Então Deus quer que venha por amor, obediência à sua palavra. Quer que o homem ouça a palavra de Deus da boca dos pregadores, né? Entenda, receba, aceite e obedeça e passe a cumprir. Deus quer que seja dessa forma, né? E aí foi assim, salvou apenas 8 almas. Então esse desespero, irmãos, vai acontecer outra vez, né? Aceita Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E aqui a referência fala, né? A plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios significa a conclusão do propósito de Deus ao chamar para si um povo dentre os gentios. Atos capítulo 15, versículo 14. É possível que se relacione também com um período em que a iniquidade dos gentios se complete. Isto é, quando o pecado no mundo chegar ao nível pleno da rebelião contra Deus. Confira em Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Nessa ocasião, Cristo voltará para julgar o mundo. Lucas, capítulo 21, versículo 24 ao 27. Confira em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 7, versículo 11 ao 13. Gênesis, capítulo 18, versículo 20 ao 33. Gênesis capítulo 18, versículo 20 ao 33. Gênesis capítulo 19, versículo 24 ao 25. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 30. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Todo Israel. Romanos capítulo 11, versículo 26. O que quer dizer essa palavra aqui, essa expressão, todo o Israel? Né? Vamos ver o que o versículo está falando e nós voltaremos em seguida nas referências para poder elucidar os irmãos, né? Romanos 11, 26, todo Israel, né? A expressão todo Israel diz o seguinte: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos até o 28. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, o homem endurece seu coração e não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer dar ouvido, ele tapa os ouvidos para não ouvir, né? Por esse motivo ele é rejeitado. Mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, né, insiste na salvação daquele que o rejeitou pela eleição. Porque ele foi eleito de Deus através dos pais. Eu mesmo conheço e tenho, inclusive na família, familiares, né? Não dentro da minha casa, mas familiares, que os pais eram crentes. E os pais pelejaram com os filhos, lutaram com todas as forças, conduzindo os filhos no caminho do Senhor, cumprindo exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Lá em Provérbios, né? 22:10, né? Ou 22:6. Ensina o menino o caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer não se desviará dele. Né? Os pais lutaram todas as forças, né? Mas não deu conta. Faleceram, já partiram para Cristo e deixou os filhos andando no mundo, praticando, fazendo tudo aquilo, vivendo uma vida absolutamente de acordo com o seu entendimento, né? Mas Deus, pela eleição, continua pelejando com eles, né? Até completar toda a plenitude dos gentios. Deus continua pelejando com eles por causa da eleição. Porque por causa dos pais são eleitos de Deus, né? E a palavra continua dizendo, né? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos 11:26, todo Israel. A expressão todo Israel deve ser entendida como uma referência à soma global dos crentes israelitas. Entende, irmãos? Vou repetir. Todo Israel. A expressão todo Israel deve ser entendida como uma referência à soma global dos crentes israelitas, ou seja, dos 4 cantos da terra. Onde tiver um israelita, faz parte desse povo chamado Israel, né? O Israel de Deus, né? O número de judeus crentes em Cristo aumentará grandemente durante os dias tenebrosos da tribulação. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30 ao 31. Oséias, capítulo 5, versículo 14. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 a 8. A tribulação terminará quando Cristo operar o livramento dos crentes israelitas e destruir os demais judeus incrédulos. Isaías, capítulo 20, versículo... Isaías, capítulo 10, versículo 20. Nota, né? Quero fazer uma referência sobre essa expressão aqui, irmãos. Eu conheço um caminhão de crentes, de pessoas que se diz crentes, até gente boa, né? Que faz uma confusão danada com o tempo da tribulação. Ah, vai ser antes ou vai ser depois? Quando vai ser? Vai ser agora ou vai ser depois? Né? Já em outros vídeos para trás já expliquei claramente sobre isso, né? E volto novamente aqui pela oportunidade, né? O número dos judeus crentes em Cristo aumentará grandemente durante os dias tenebrosos da tribulação. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30 ao 31. Oséias, capítulo 5, versículo 14. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 8. A tribulação terminará quando Cristo operar o livramento dos crentes israelitas e destruir os demais judeus incrédulos. Isaías, capítulo 10, versículo 20. Nota. Zacarias, capítulo 13, versículos 8 e 9. Nota. Todos os rebeldes, isto é, os judeus ímpios, serão expurgados. Ezequiel, capítulo 20, versículos 34 ao 44, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O remanescente crente de Israel, isto é, os sobreviventes do fim dos tempos, e os fiéis em Israel das gerações passadas, constituem todo o Israel. Confira Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 ao 14. É tão verdade essa afirmação que o próprio Senhor Jesus disse, né? Nos 3 dias que ele ficou, né, que ele ficou no seio da terra, né, ele saiu do sepulcro e foi pregar para o povo crente, né, que morreram nos tempos passados, né, aqueles que foram fiéis, que ouviu, que cumpriu, que obedeceu,
né? Ele diz, ainda tenho, o Senhor Jesus, ele afirmou isto, ainda tenho outras ovelhas que não são deste rebanho, né? Ou seja, dos tempos passados. Cristãos, né, que morreram em Cristo sem conhecer, sem saber. É claro que eles ouviram, né? Eles ouviram as pregações de Moisés, né? Foram muitos crentes que obedeceram e morreram em Cristo naquele período, né? Naquele período passado, né? Desde trás, desde a época de Noé, inclusive. Desde Noé até Jesus, houve muitos crentes no passado. E é desses que a palavra fala. Todo Israel é abrangente a todos, desde aquela época até o dia da vinda do Senhor Jesus, né? Este é o todo Israel, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? O remanescente crente de Israel, isto é, os sobreviventes do fim dos tempos, e os fiéis em Israel das gerações passadas, constituem todo Israel. Confira em Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 ao 14. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, irmão, de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E o Senhor te recompensará por estar ajudando o meu canal da forma que você puder. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.